Oi pessoal, sou Carlos, estudante de Educação Física, estou no 7º período e eu vim aqui a convite do Fred para contar um pouquinho da minha história, de como que eu conheci ele, um pouco da minha trajetória também até aqui, né, dentro do curso, que estou quase me formando, e vou contar também o que o Fred me passou, né, de um pouco da experiência dele também, dos conhecimentos dele e como que isso vem me ajudando também como estudante e pensando futuramente como profissional de educação física. Seguinte, antes de começar a contar essa nossa história, eu quero convidar vocês para curtir o canal, se inscrever no canal do Fred, ativar o sininho e qualquer dúvida vocês podem escrever nos nossos comentários aqui embaixo também, que a gente vai responder para vocês. Seguinte, a minha história com a educação física, ela começa desde a infância, assim. Desde ensino fundamental, quando eu era bem novinho, eu gostava de fazer as aulas de educação física, participava dos campeonatos que tinham, sempre fui muito interessado com relação a isso. E eu sempre gostei muito de me movimentar. Atividades novas, assim, para mim era como se estivesse acendendo uma luz assim na minha frente, que eu sempre quis experimentar tudo. E tive uma oportunidade de participar de um projeto social quando eu era novo, não vou lembrar a idade exatamente, mas próximo de 9, 10 anos, que eu tive a oportunidade, né, de participar de um projeto de atividade de circo. Então, fazia tecido, malabares, trapézio, trampolim, fazia tudo. E eu era apaixonado com essa atividade. Então, dá pra ver que desde criança eu sou apaixonado com movimento. E isso vai ser justificado quando a gente chegar lá na frente com a nossa história. E o meu primeiro contato também, justificando por que eu escolhi educação física, meu primeiro contato profissional, né, quando eu comecei a trabalhar com uns 14 anos de idade, foi com pessoas. Sempre lidei com pessoas diferentes, e eu gostava, né, de ter essa proximidade, de como as pessoas me recebiam, como eu recebia essas pessoas, a maneira de me comportar com elas e elas comigo. Sempre gostei disso. E quando eu decidi fazer educação física, essas duas coisas pesaram. Eu gostava de movimento e gostava de trabalhar com pessoas. Só que isso não veio de uma forma tão rápida assim na minha cabeça. Apesar de ter sempre dentro de mim esse desejo de fazer educação física, antes disso eu fiz um curso, eu fiz uma outra graduação, que foi em gestão financeira. Só que, assim, eu terminei o curso, eu me graduei, só que eu não me via trabalhando, né, com essa atividade. Quando eu me perguntei, né, se não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu me imaginei com 40 anos de idade fazendo isso. E aí eu pensei, não é isso que eu quero estar fazendo com 40 anos de idade. E aí, assim que eu me formei, eu dei um tempo de 6 meses, né, ou eu fazia a matrícula no início do semestre, ou eu ia perder. Aí eu decidi deixar esses 6 meses passarem para eu dar uma refrescada na cabeça e, na sequência, eu entrei para o curso de Educação Física e foi a decisão mais certa que eu tomei, assim. Estou muito feliz e satisfeito com tudo que eu tenho aprendido e com tudo que eu tenho conquistado até hoje. Então, esse foi a minha primeira... a primeira parte, assim, da minha história com a Educação Física. Assim que eu entrei no curso, eu já conhecia algumas pessoas da área e eu fiquei muito na dúvida se eu procurava um estágio já no primeiro período, nesses primeiros períodos, porque eu não tinha muita experiência. Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha experiência de ir para academia e treinar, mas não tinha experiência, não tinha conhecimento, eu estava iniciando no curso, né? E eu lembrei que eu tinha um amigo que era dono de academia, é dono de academia, e eu resolvi procurar ele. Eu falei, se ele aceitar, beleza, o não eu já tenho. E eu decidi mandar uma mensagem para ele, conversei com ele e ele me chamou para fazer a entrevista. E como ele gostava muito de mim, acredito que ele gosta até hoje, aí ele conversou comigo, me apresentou o trabalho que ele fazia na academia dele
e eu gostei muito, eu sempre admirei o trabalho que eles faziam e decidi entrar. E ele decidiu também me aceitar na equipe de trabalho dele. E desde lá, tudo mudou, tudo mudou. Aprendi muita coisa, os professores excelentes, e um desses professores era o Fred, um dos professores que me receberam lá, que também era funcionário desse dono dessa academia, era o Fred. O Fred foi um dos que me receberam. E só que eu e o Fred, a gente trabalhava em horários diferentes. Eu trabalhava no horário da noite e o Fred trabalhava no horário da manhã. Só que vira e mexe, virava e mexia, a gente tinha que substituir alguém. Às vezes alguém precisava faltar de manhã, eu descia o horário, e às vezes algum professor da noite precisava de substituição e o Fred subia. E aí a gente trocava ideias, o Fred sempre pensou um pouco, sempre teve uma visão um pouco diferente do que a academia, como é que eu vou dizer, oferecia. E aí ele me passava essas ideias dele, eu achava as ideias muito interessantes, um ponto de vista muito diferente, e eu passei a me interessar, né, por esse assunto, e comecei a buscar também outras fontes. E o Fred sempre ali conversando, e eu trazia assuntos novos, e ele também me instruía com relação a isso. E a gente sempre manteve, sim, sintonizado, né, desse assunto. E esse assunto era o treinamento funcional. Enxergar, né, as pessoas como um todo, não pensar simplesmente no músculo, na ação daquele músculo, pensar assim no movimento que aquela região pode proporcionar. E isso aí foi abrindo minha cabeça. Apesar do Fred ter sido esse primeiro contato teórico, né, sobre o treinamento funcional, eu tive uma outra experiência bem mais à frente, já estava tipo quarto, quinto período, sobre o treinamento funcional. Eu tive uma experiência prática, né? Eu fui fazer um estágio num outro estúdio, e nesse estúdio eu vi o treinamento funcional funcionando de maneira prática, até porque naquele contato que eu tive com o Fred, as coisas eram mais um bate-papo entre eu e ele. A filosofia da academia era outra, então não tinha como a gente colocar aquelas ideias em prática ali naquele momento. E aí, quando eu tive esse primeiro contato prático nesse outro estúdio, aí sim os ares se abriram, né? Os mares se abriram. Eu pude ver de forma prática, né, sendo aplicado ali os conceitos do treinamento funcional. E aí, só que nesse lugar eu fiquei um mês, né, porque foi um período de férias que eu tive na faculdade, e aí eu fui cobrir uma pessoa que saiu de férias lá também. E quando eu voltei, eu passei por vários processos, passei por outros estágios também, e aí eu passei por outros processos, né, de experiências, de estágio, de atividades, e por uma matéria na faculdade eu comecei a correr. Eu tive a matéria de atletismo, e uma das avaliações dessa matéria era cumprir, né, uma prova de 5 quilômetros, que o professor fazia essa prova, ele propunha, né, essa provinha para a turma como um trabalho do semestre. E aí ele avisava isso no início do semestre, dava 3, 4 meses ali para a gente se preparar, porque tinham pessoas de diferentes níveis, né, de condicionamento. Então ele dava esse tempo para a gente se preparar, e aí nessa primeira prova eu comecei a treinar a corrida para essa prova e me apaixonei pela corrida. Assim, foi um amor à primeira vista. Corri a primeira vez, morri, nem consegui correr os 5 quilômetros. Nos treinos, né? Na prova eu consegui fazer até um bom tempo para quem nunca tinha corrido antes, porque eu nunca tinha corrido. E aí eu me apaixonei, assim, é uma sensação sensacional. E
Aí o tempo foi passando, né? Eu continuei treinando mesmo depois dessa prova da faculdade e o Fred via, né, o meu empenho, via meu, meu desenvolvimento com a corrida e ele decidiu me chamar para ser aluno dele, para poder melhorar mesmo a minha performance, porque ele via que eu tinha muita disciplina, tenho muita disciplina com relação aos treinos. E ele falou: Carlão, o que você acha da gente treinar? Que eu tô vendo que você tá se desenvolvendo bem aí na corrida e tudo. O que você acha da gente dar um gás nisso aí, melhorar a técnica e tudo, pra gente ter uma experiência, pra gente ver como é que vai ser? Falei: Fredão, vambora. Eu tenho, assim, eu costumo fazer, eu falei com ele que eu fazia alguns exercícios educativos para melhorar, né, essa questão de economia de corrida e tudo, mas tendo uma visão de fora, isso com certeza seria melhorado. E foi o que aconteceu. Aí eu treinava com ele uma vez por semana, no espaço que ele tinha de treinamento funcional, e lá a gente fazia os nossos exercícios coordenativos, de agilidade, a gente fazia pequenos tiros também, né, os sprints, e com isso, a cada treino eu via uma evolução, porque o Fred, o diferencial, né, o ponto que eu enxergo assim, como o maior diferencial é a consciência que você coloca no seu movimento na hora que você está treinando. Então ele sempre frisou muito isso. Olha, pensa nisso, pensa naquilo. Se você fizer dessa forma vai ficar um pouco melhor. Ele sempre com o olhar bem atento e com o feedback pronto para a gente poder assimilar, né, e executar durante o treinamento. E aí, com o passar do tempo, né, com os treinos, a corrida foi ficando cada vez mais natural, assim, sem gastar muita energia para poder pensar em cada movimento, e cada movimento fluía assim de maneira constante. Então, assim, com relação à minha experiência como aluno do Fred, né, como atleta do Fred, essa foi a minha, assim, foi o ponto mais forte, podemos dizer assim, de aprendizado, que é um dos pontos que eu aprendi para eu treinar, para mim, que é um dos pontos também que eu costumo passar para os meus alunos, né, com os alunos que treinam comigo. Sou estagiário, claro, mas eu tenho a liberdade de montar treinos, tenho a liberdade de passar exercícios, de orientar os alunos, sempre com respaldo de professores. Eu não faço nada sozinho. E tendo essa consciência, eu vejo que os alunos se desenvolvem melhor. Se passando essa maneira deles enxergarem, né, o exercício, essa maneira deles enxergarem a finalidade, o objetivo de cada exercício, de cada movimento, as coisas ficam mais claras e os alunos absorvem melhor, eles sabem onde eles podem chegar, onde eles vão chegar, e aí o trabalho fica mais unido. Então, essa visão que o Fred me passou contribuiu muito para mim pessoalmente e também profissionalmente. E aí, depois de toda essa experiência, depois de todo esse aprendizado, depois de todo esse caminho traçado, né, até aqui, eu tenho uma visão, né, de que o treinamento ele tem que ser pensado, essa é uma visão minha, ele tem que ser pensado para pessoas como indivíduo. A gente não pode pensar o treinamento, né, como desenvolver apenas corpos, assim, por exemplo, emagrecer ou ficar mais forte. A gente tem que pensar no corpo de uma maneira integral, porque a gente está falando de pessoas, né? Pessoas pensam, pessoas têm sentimentos, pessoas têm emoções. Então, e tudo isso, o movimento, ele tem um impacto em cima de tudo isso. Então, o desenvolvimento, eu acredito que o desenvolvimento através do treinamento, ele pode ser muito grande se for pensado nas pessoas de forma geral e não só em desenvolver peito, bunda, bíceps e etc. Então, eu me vejo assim, daqui a um ano, né, quando eu estiver formado,
me vejo como um profissional que vai atuar dentro disso, para desenvolver pessoas através do movimento e não desenvolver corpos, porque o desenvolvimento dos corpos serão consequência desse trabalho de desenvolvimento das pessoas, da pessoa em si. E é isso. Eu gostaria de agradecer por vocês que assistiram até aqui, né? Que gostaram ou que não gostaram também. Eu gostaria de agradecer vocês que me assistiram até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, por favor. Se inscrevam no canal do Fred, não se esqueçam disso. E qualquer dúvida, caso vocês queiram algum detalhe sobre alguma história que eu contei, porque ficou um pouco resumido aqui para o vídeo não ficar muito grande também, vocês podem deixar no comentário que eu vou responder vocês pessoalmente. Muito obrigado e até o próximo.